Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao canal Resenha com a Rê. Que canal é esse, Rê? É o canal que vai mostrar para vocês aí o resumo de alguns livros que já estão aí na descrição do primeiro vídeo e os livros que você aí tem interesse de ler, mas está sem tempo ou quer aí só um filtro aí, só um resumo da história do livro. Então, como eu deixei no vídeo anterior informando que eu vou deixar na descrição os livros que eu vou trazer para vocês, o resumo, e eu quero que vocês coloquem aí nos comentários, né? Resume para mim o livro tal, filtra aí o livro tal. Então pode escrever nos comentários qual livro que você quer que eu traga aí um resumo para vocês, que eu vou ler. Caso eu não tenha ainda o livro, eu faço a leitura do PDF dele e trago aqui para você um resumão, para você que quer saber sobre livros, mas quer de uma maneira mais objetiva. Então, o livro de hoje é Salomão, o homem mais rico que já existiu, de Stephen Scott. Esse livro aqui teve um comentário da Isabelle lá no vídeo anterior, ansiosa pelo do Salomão. Tá aí, Isabelle? Olha aí que legal. Obrigada pelo seu comentário. Obrigada pelo comentário da Clélia, pelos inscritos, a Edna, Clélia, Isabelle. Obrigada pelo comentário e por estarem inscritos no canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí, curte, compartilha para que esse canal cresça ainda mais, para que eu possa estar trazendo aqui para vocês informações, né, conhecimento, mesmo que seja de uma forma reduzida, de uma forma simplificada, mas pelo menos algo diferente aí no seu dia, de livros que você nunca viu, nunca leu, e eu posso estar trazendo para você aí algo que possa fazer com que você se interesse em comprar, seja o livro físico ou adquirir o PDF, seja qual for a maneira, mas que você, quem sabe, tenha um despertar aí de querer ler mais sobre ele. Enquanto isso não acontece, eu tô aqui para trazer para você o resumão desse livro. Então vamos lá, o livro de hoje? Salomão, o homem mais rico que já existiu. Qual que é a história desse livro aqui? Esse livro, ele conta sobre caso você, né? O autor ele coloca que isso serve para nós. Que se nós seguirmos à risca os ensinamentos de Salomão, nós podemos ter muitas mudanças na nossa vida, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja na vida financeira. Então, você seguindo ali o passo a passo, com obediência, né? Você pode sim ter mudança na sua vida. E eu parei para pensar, por que não tentar? Aqui na história inicial, ele fala que ele sugeriu que fosse feito esse teste, né? Essa leitura do livro de Provérbios, feito com obediência durante 2 anos. E durante esses 2 anos, o Stephen ele teve sucesso. Eu vou ler o início aqui para vocês entenderem melhor sobre essa história. Só o início, aí depois eu passo aqui um resumão que eu sempre faço dos pontos cruciais, né, do livro. Mas para você entender o início aqui, ó. Em 1974, eu estava passando a noite na pequena casa de Stephen Scott, no Arizona, quando ele me contou sobre as dificuldades que enfrentava na carreira. Então aqui Steve estava contando para o seu amigo que ele já tinha feito várias tentativas e que não obteve sucesso, e que se ele tinha algum conselho para dar para ele, de sugestão, né, para poder ele conseguir ter sucesso na vida dele. E aí o amigo dele disse o quê? Ele queria se eu tinha alguma sugestão a lhe dar. Pedi que me deixasse pensar até o dia seguinte. Ao orar, tive uma ideia. E durante o café da manhã, perguntei a Steve: o que você acha de se tornar o homem mais inteligente do que todos os seus chefes? E ele respondeu com sarcasmo: conta outra. Acredite em mim, eu disse. Garanto que se você fizer uma coisinha só dentro de 2 anos, será bem mais sucedido do que todos os seus chefes. Ele pensou que eu estava louco e então perguntou o que teria de fazer. Eu falei o seguinte: existem 31 dias no mês e 31 capítulos no livro de Provérbios, da Bíblia. Todos os dias de manhã, leia o capítulo de Provérbios que corresponde àquele dia. Leia 2 capítulos
no último dia dos meses, que tem 30 dias. E assim, o que aconteceu? O Steve acatou, né, ali o conselho do seu amigo e ele aceitou esse desafio e começou a ler um capítulo de Provérbios por dia, um capítulo por dia. E dentro de 2 anos tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio. E juntos montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Steve se tornou um multimilionário em relativamente pouco tempo, mas esse não é o fim da história. O que aconteceu? 2 anos depois de ele e o sócio começarem um negócio, Steve me ligou perguntando se eu queria escrever 2 livros sobre casamento. Eu nunca tinha escrito um livro na vida. E havia 10 anos que eu esperava a oportunidade de escrever exatamente sobre este assunto, casamentos. E lá estava Steve, né, solicitando que eu escrevesse 2. E aí é que ele conta que ele fez os 2 livros. O nome dos livros foram Que Bom Se Ele Soubesse e o outro é E Ela Precisa Saber, que se tornaram best-seller e foram publicados em vários países. E Steve não só ajudou a realizar meus sonhos, ele é também há mais de 30 anos um dos meus melhores amigos. A sabedoria que adquiriu do livro de Provérbios mudou a sua vida, a minha e a de milhões de pessoas. Então aqui no início ele conta essa história, que foi uma ideia que ele teve, né, ao orar, e ele sugeriu que ele seguisse ali à risca os ensinamentos de Salomão que estão lá no livro que está lá no livro de Provérbios. E aí aqui, no decorrer do livro, as partes mais importantes aqui que eu encontrei, deixa eu passar aqui para vocês do resumo, ó. Primeiro, né? Quem que foi Salomão? Salomão foi um rei de Israel, filho do rei Davi, que ao assumir o trono, Deus deu a ele a chance de pedir qualquer coisa. E o que ele pediu? Sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, e por causa disso Deus lhe deu tudo isso que ele não havia pedido: sabedoria, riquezas, honra, respeito e poder. Salomão escreveu um livro de Provérbios. Então, aqui no início, um amigo do Steve sugere a ele que ele leia o livro de Provérbios da Bíblia, que foi Salomão que escreveu. E com os conselhos de Salomão, que é o homem mais rico que já existiu, ele seria também bem sucedido, tanto na área profissional, pessoal, desde que ele seguisse com obediência, né? Salomão escreveu o livro de Provérbios, que hoje é a base para o livro do Stephen Scott, que é esse autor aqui. O autor mostra como aplicar os conselhos de Salomão no nosso dia. Vamos lá. Aí aqui eu filtrei para vocês alguns dos conselhos, que dentro do livro inteiro, a base, né? A base seriam esses conselhos aqui. Dica 1, né? Conselho 1. Tenha uma visão clara. Sem visão, o povo perece. Você precisa ter um alvo, um propósito. E aí é onde entra o livro até que eu li ontem, que é A Única Coisa. Eu vi entre esses 2 livros uma semelhança em relação a objetivos, né? Em relação a foco. Ontem o livro do vídeo anterior foi A Única Coisa, e esse de hoje Salomão, mas eles têm, nessas mensagens, na mensagem que o Salomão passa, tem um pouco do que foi dito aqui também. Caso você não tenha visto, volta aí no vídeo anterior e você vai ter a resenha desse livro aqui, que é excelente. Então aqui, ó, tenha uma visão clara. Sem visão o povo perece. Você precisa ter um alvo, você precisa ter um propósito. Claro, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Comece visualizando a vida que você deseja, isso é um ponto de partida. Foco, foi o que eu comentei também que eu estou fazendo na minha vida, tanto pela leitura daquele livro, Da Única Coisa, quanto esse aqui do Salomão. Não sei o que eu quero, então a vida fica à mercê de ir indo, né? Ir indo, como algumas músicas dizem aí. Então é legal que você tenha um propósito, que você tenha um foco e que você trabalhe para alcançar aquele objetivo, seja na sua vida pessoal, profissional, financeira, seja qual for. Trabalhe com diligência, uma das dicas também do livro de Salomão. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso.
A sabedoria de Salomão valoriza o trabalho duro e constante. Não é sobre trabalhar muito, é sobre trabalhar com propósito. Então não significa aí que você tem que ralar pra caramba, mas você tem que ter um propósito, um objetivo para que aquilo ali tenha retorno. Conselhos das pessoas sábias. Então, assim, se você é uma pessoa que aceita conselhos, porque tem pessoas que não, que seguem a vida aí e não aceitam conselhos. O livro de Salomão, Provérbios, ele diz o seguinte: ouça conselho de pessoas sábias. Na multidão de conselheiros há segurança. Não aceite conselho de qualquer um. Ouça quem tem resultados reais. Então, não adianta você ficar pedindo conselho para uma pessoa que não tem crescimento nenhum, que você não vê, por exemplo, eu quero conselho na minha vida financeira. E aí você vai pedir esse conselho para alguém que é um exemplo de vida financeira ou alguém que está com a vida financeira pior que a sua. Então, se for para aceitar conselhos, que você aceite conselhos pela sugestão do livro de Salomão, Provérbios, que você aceite conselhos de pessoas sábias. Ouça pessoas que têm resultados reais. Se cerque de mentores, livros, vídeos, gente que te puxe para cima. Domine sua língua, umas orientações lá de Salomão. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala tem poder. Fale com sabedoria, evite fofocas, reclamações e críticas destrutivas. Tenha autocontrole, que hoje aí nós colocamos como controle emocional, né? Tenha autocontrole. Melhor é o homem que controla seu espírito do que o que conquista uma cidade. A sabedoria está em saber esperar, ter paciência e pensar antes de agir. Não se mova por impulso. Então ali também no livro tem uma passagem aqui que ele fala assim, que quando ele estava obedecendo os ensinamentos de Salomão certinho, o casamento dele estava tudo ok, a vida financeira dele estava tudo ok, mas em algum momento ele resolveu, tipo assim, não, vou fazer do meu jeito. E aí tudo desandou. E quando ele volta novamente a obedecer os ensinamentos, né, de Salomão, a vida dele entra no eixo novamente. Então, controla o seu espírito do que... aí, me perdi aqui. É onde você tem o poder, fale com sabedoria, evite fofocas, reclamações e críticas destrutivas. O melhor é o homem que controla seu espírito do que conquista uma cidade. A sabedoria está em saber esperar, ter paciência e pensar antes de agir. Não se mova por impulso. Invista em relacionamentos saudáveis, tanto pessoal quanto amizades e tudo mais. Isso aqui vale para relacionamentos em geral. Então, um dos conselhos é: invista em relacionamentos saudáveis. As más companhias corrompem os bons costumes. As pessoas ao seu redor influenciam sua vida diretamente. Escolha bem com quem você anda, quem você escuta e com quem você compartilha seus sonhos. E aí eu lembro de uma situação que está acontecendo comigo, né? No vídeo anterior também, caso você não tenha visto, volta lá que eu falo que quando eu foquei em cuidar da minha saúde física e estou andando com pessoas que estão com o mesmo objetivo, tudo muda, né? Fica mais leve, fica mais fácil, porque são pessoas que estão com o mesmo propósito que você. Então, as pessoas ao seu redor influenciam sua vida diretamente. Isso não é clichê, isso não é frase montada, é a verdade. Aí também um dos conselhos principais: tenha disciplina financeira. O tolo devora tudo o que tem. Salomão ensina a não gastar tudo, a ser prudente com dinheiro, em investir, poupar e multiplicar. Riqueza é consequência da sabedoria aplicada no cotidiano. É o que você faz diariamente. Então, daqui 2, 3 anos eu quero ter um valor X. O que você está fazendo hoje? Hoje, nesse momento, o que você está fazendo hoje, amanhã, depois de amanhã? O que você vai fazer essa semana para que daqui a 2, 3 anos você consiga esse objetivo? Isso vale para todas as áreas, tá? Seja generoso, um dos conselhos lá do livro de Salomão.
A alma generosa prosperará. Salomão ensina que quem abençoa os outros também é abençoado. A generosidade é uma semente, você colhe o que você planta. Pratique sabedoria diariamente. Não adianta só saber, é preciso colocar em prática. Stephen Scott reforça que aplicar um único provérbio de forma fiel pode mudar a sua vida inteira. Então, tem uma passagem aqui no livro que ele diz que quando, por exemplo, ele focou em um capítulo e ele era na parte financeira dele. E quando ele focou nessa parte, ele seguiu fielmente as orientações, ele ficou multimilionário. Não somente ele, como o sócio dele e o amigo dele que havia indicado para ele, dado a ele essa dica. Então, o Stephen Scott reforça que aplicar um único provérbio de forma fiel pode mudar a sua vida inteira. Salomão se tornou o homem mais rico e sábio porque decidiu seguir a sabedoria divina. O autor do livro, ele mostra que qualquer pessoa, inclusive você e eu, pode usar esses ensinamentos ao seu favor. Só que tem um alerta. O que acontece? Salomão, ele no final da vida dele, ele desviou dessa sabedoria. E aí ele deixou se levar por relacionamentos errados e escolhas ruins. E isso mostrou que a sabedoria, ela não é algo que você adquire uma vez só. Então, lá na oração, que ele fez uma oração, quer ver, ó, a oração de Salomão. Salomão nasceu por volta do ano 1974 a.C. Foi coroado rei de Israel pelo pai Davi, pouco antes da morte. Salomão tinha apenas 12 anos de idade, sentia muito medo de governar Israel, receando que não tivesse a sabedoria necessária. De acordo com o Antigo Testamento, Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento. Então, dá-se a entender aqui. Eu pedi sabedoria. Pronto, acabou. Vou ter para o resto da vida. Isso aqui é igual hábito. Se você deixa de fazer, se você deixa de exercer, vai se perder. Então, aqui no resumo, ele diz assim, ó. Isso nos mostra que sabedoria não é algo que você adquire uma vez só. É um estilo de vida. Você está sendo sábio nos setores da sua vida, seja no seu relacionamento pessoal, suas amizades, vida financeira, vida profissional. Diariamente. É um esforço diário. Não adianta, eu pedi uma vez, eu fiz uma vez e tá tudo certo, vai dar sempre certo. Não. É um esforço diário. E, para finalizar, esse livro, ele é um tesouro de conhecimento. Ele é direto, profundo, e se você aplicar um desses princípios por semana, sua vida começa a mudar. Então, aqui é o resumo deste livro, onde os ensinamentos de Salomão, que está no livro de Provérbios, na Bíblia, a ideia principal dele é passar o quê? A partir do momento que você segue essas orientações, isso aqui, gente, é sobre este livro, né? Então, quem tiver interesse, se for útil para você, eu gostei desse tipo de informação, eu acho que vai ser legal se eu fizer. O autor conta que teve êxito, que teve sucesso, não somente ele, o amigo dele, o sócio, mas as pessoas que vieram a seguir à risca esses ensinamentos. Só tende a crescer, só teve benefícios na vida. Então, se você acha interessante isso para você, esse é o ensinamento desse livro aqui. A dica, né? Pega a Bíblia, leia um capítulo por dia do livro de Provérbios e tente seguir à risca aqueles ensinamentos, para ver se a sua vida muda assim como a vida do autor teve essa mudança. Eu vejo da seguinte forma, por que não fazer? Não é verdade? 2 anos, digamos lá que sejam 2 anos, 3, 4, eles vão passar. E aí, o que você fez para que houvesse uma mudança na sua vida? Seja com os ensinamentos de Provérbios, com o livro de Salomão ou não, mas foque em aprender, foque em melhorar a sua vida. Para que daqui a 2 ou 3 anos, foque no seu dia a dia, trabalhando ali diariamente, para que daqui a 2 ou 3 anos você tenha êxito na vida. Então, essa é a mensagem principal do livro aí de Salomão, o homem mais rico que já existiu. Espero que você tenha gostado. Se isso foi interessante para você, se essa mensagem foi interessante para você, e se você conhece alguém aí
que você acha também que vai se interessar por este livro, seja adquirir ou seja ver o vídeo, né, o resumo, compartilhe o vídeo, tá bom? Eu peço para você aí já curtir, ativa o sininho para assim que eu postar os novos vídeos você já vê que tem novo vídeo no canal. Compartilha, deixa seu comentário lá, qual o livro que te interessa para poder você ter esse resumo, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Escreva aí no comentário qual que é o livro que você quer que eu leia nos próximos vídeos e eu estarei aí passando essa mensagem para vocês, o resumo, a resenha dos livros, tá bom? Tudo de bom para vocês.